Olá, já estamos de regresso nos finais de tarde em sintonia e também com a edição do programa Espaço Empresa. Esta semana debatemos a iniciativa Saber com Sabor à mesa de um restaurante feirense da Associação Empresarial da Feira. Connosco em estúdio Paulo Prata Santos, vice-presidente da Associação Empresarial. Paulo, bem-vindo aos estúdios da Sintonia. Obrigado. Mais uma vez. Também connosco Vítor Pinho, escansão, formador na Escola de Hotelaria da Feira e também proprietário do restaurante Ao Gosto do Mestre. Vítor, bem-vindo mais uma vez aqui aos estúdios da Sintonia. Boa tarde. Vamos falar sobre a iniciativa Saber com Sabor. Este projeto nasce em 2023. Paulo já percorreu muita restauração no Concelho de Santa Maria da Feira. Porquê é que nasce ou com que objetivos nasce este projeto? Este projeto nasce com o objetivo de promover a restauração do Concelho da Feira. Não é? Ou seja, nós quando viemos para a Associação Empresarial, há 3 anos atrás, um dos levantamentos que fizemos foi que realmente no Concelho de Santa Maria da Feira tínhamos muita restauração, boa restauração, e que se calhar precisava de uma mãozinha para ser conhecida. E foi isso que nós nos propusemos e então lançámos-nos ao terreno e então fizemos esta iniciativa, que mais não é do que como o nome diz, que é Saber com Sabor. Ou seja, não há nada como, primeiro, estar a uma boa mesa e falar e ter uns bons amigos e falar sobre vários assuntos e também aprender a comer e aquilo que estamos a comer, de onde vem, como se confecciona. Acho que foi uma atividade que nós repetimos nos anos seguintes, sendo que este ano foi dividido em 4 alturas do ano. Tivemos a primeira em março e início de abril, dedicada aos produtos vegan. Vamos ter outra agora em junho e julho, dedicada aos produtos endógenos. Em setembro, às francesinhas, não é? E em novembro à comida tradicional portuguesa. Muito bem, já vamos também abordar de uma forma mais pormenorizada também esta iniciativa, mas abrir também o microfone ao Vítor. Vítor, uma iniciativa importante para a restauração? Penso que é mais uma forma de divulgar a restauração e que nós estamos no caminho certo, levando o selo de património da humanidade em gastronomia. Portanto, é mais uma iniciativa a louvar e a agarrar e a incentivar para que possa vir a ter sucesso, porque no fundo vamos todos os restaurantes vão de avanço com esta iniciativa. Já vamos perceber mais de perto como é que funciona este projeto também, fazer um balanço também mais aprofundado, mas Vítor, olhando também para o seu projeto, o restaurante Ao Gosto do Mestre, como é que surge este projeto, Vítor? O Ao Gosto do Mestre surge de uma forma muito peculiar. Eu tive durante 30 e tal anos ininterruptamente a lecionar aulas da área técnica e profissional do restaurante, bar e vinhos. Vi-me na iminência de ter que sair da escola secundária onde estava, porque não tinha lá o horário completo, para outra escola, e então decidi pegar naquele projeto que estava já fechado há uns 10 meses, e eu decidi pegar nele e voltar, porque não era a primeira vez que acontecia lançar na restauração, apesar que eu costumo dizer, produzi alguns grandes profissionais que hoje estão pelo mundo, e então acontece que eu gosto do espaço, gosto perto de casa, e então resolvi ficar com essa exploração. Acontece que o próprio nome Ao Gosto vem um bocadinho de encontro àquilo que eu queria homenagear o meu mestre, que foi o meu tio, que se chamava Augusto, e adulterei, entre aspas, a palavra para Ao Gosto do Mestre, que foi ele.
o meu mentor e que me introduziu nestas andanças da hotelaria. Isso foi há quanto tempo? Já agora é que pegou no projeto? Foi há um ano. Há um ano? Foi há um ano, portanto, 1 ano e 2 meses que eu estou aberto e ainda sou, de facto, um marinheiro de primeira viagem. Eu costumo dizer mais ainda melhor, que é, todos os projetos têm 3 anos. Naqueles 3 anos é como se fosse um bebê. Preciso encaminhá-lo, educá-lo, fazê-lo falar, ampará-lo, alimentá-lo e depois acreditar que se tivermos os passos certos, que ele possa depois caminhar por ele mesmo ao fim desse tempo. Portanto, ainda estou numa fase infantil. Sim. A cuidar da minha criança. Mas um balanço positivo desta fase embrionária? Digamos, naturalmente que temos altos e baixos. O nosso perfil de restauração é um perfil de restauração médio, e então há alturas em que é mais procurado, outras alturas em que é mesmo menos, mas que é o caminho que tem que se fazer. Caminho vai-se fazendo. Claro, que tipo de gastronomia que as pessoas podem encontrar? A gastronomia é a típica portuguesa. Boa. Portanto, é pegar nas comidas que nós temos, nos temperos, nos guisados, nos assados, nos estrugidos, até no próprio grelhado, se pudermos pôr qualquer coisa, sempre que seja relacionada com a nossa gastronomia. Eu diria que a nossa gastronomia é baseada muito na dieta mediterrânea. Mediterrânica porque usamos muito o azeite, o componente do azeite. Aliás, quem chega ao nosso restaurante, o que tem em cima da mesa é o pão e as azeitonas, e depois pede o vinho. Geralmente sugiro sempre vinho quando é que for para beber. Portanto, logo aí tem 70% da dieta mediterrânica, que ao longo de milhares de anos assentava no pão, no azeite e no vinho. E é um bocadinho nessa. Depois a minha mulher é muito especial a mexer na gastronomia tradicional portuguesa, que é nos assados, nos guisados, nos estrugidos, e na comida que ela sabe fazer de antão, e então é isso que nós temos vindo a fazer. Uma dupla de sucesso. Acredito também que haja uma boa carta de vinhos, até porque o Vítor é escansão. Sim, eu tenho uma carta de vinhos com muitas opções, de norte a sul, todos vinhos portugueses. Não optei por estrangeiros, apesar de ter conhecimento para isso, mas penso que a nossa enologia a nossa enoteca dá-nos de tal maneira opções em Portugal para termos vinhos extraordinários e que combinam com todos os tipos da nossa comida. Exato, sabendo que o projeto ainda está muito no início, cerca de 1 ano de existência, isso. Pelo menos com o Vítor Oleme, o que é que projeta para o futuro? O projeto é consolidar esta situação. Conseguir chegar às pessoas, dar conhecimento às pessoas, porque muita gente ainda nem me conhece o projeto, nem conhece ainda, ficam muito surpreendidos, até amigos meus, quando chegam lá e são aconselhados por outros que já me conheciam, e então ficam surpreendidos, porque de facto as opções que nós temos, não vou dizer que nós temos uma carta, por exemplo, gastronómica que tenha 30 pratos, que eu penso que cada vez mais isso está em desuso. Aliás, eu não acredito em restaurantes tem uma opção de tal maneira variada que depois não é possível de conseguir ter os produtos com qualidade continuamente de diferentes maneiras. Agora, eu tenho uma carta mais ou menos reduzida, na carta tem 5 pratos de peixe e 6 pratos de carne. Além de, por exemplo, ao sábado tenho sempre as tripas à moda do Porto, e ao domingo tenho sempre o cabritinho assado no forno, a lenha, e o assado de vitela e lombo de cachaço de porco. Apesar disso, depois vamos variando. Vamos metendo, por exemplo, se eu arranjo um capão, eu posso meter um capão assado. Se eu arranjo um porco bízaro ou porco, eu vou adaptando. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho é a carne barrosá,
e andou aqui uma altura que não havia carne de barrosá, portanto eu tenho o certificado da carne de barrosá para ter no restaurante, mas o que acontece? A carne de barrosá não é como a carne de vitela que vem da América do Sul, que há sempre mais barata ou menos mais cara, do Brasil ou da Argentina ou do Uruguai. Não, a carne de barrosá só vem do Barroso e, portanto, só quando arranjo é que eu a tenho. A carne da Aroquesa, por exemplo, é uma carne que eu nunca falei em Anca, porque eu penso que eles não conseguem dar continuamente essa carne. E então é preferível ter uma carne nobre. Porquê? Porque eu tinha de carnes também de Brasil, ou do Uruguai, ou da Argentina, e acontece que oscila, a própria carne oscila. Aquela que eu tenho a certeza que não oscila, a vitela barrosá, é sempre aquela carne de máxima qualidade e que eu acho que todos os portugueses, pelo menos uma vez, deviam provar, porque é excelente. E já agora, onde é que está localizado o Augusto do Mestre? Disse há pouco que há pessoas que ainda não conhecem o projeto. O Augusto do Mestre está localizado no estacionamento ali por trás, digamos, chama-se estacionamento, penso que é 1000 homens, é mesmo em frente ao antigo Amandes, onde tem por baixo do túnel. Por baixo do túnel, naquele parque de estacionamento, logo ali do lado direito, quem passa ao túnel, quem vai de carro tem que sempre ir por aí, e é logo ali. Muito bem. Paulo já conhece o projeto do Augusto Mestre? Claro que conheço, e sou cliente. E atesta também tudo o que o Vítor aqui disse. Sem dúvida. É uma comida muito saborosa, é como o Vítor disse, uma comida caseirinha mesmo, sente-se mesmo aquele sabor caseiro, tem um bacalhau fabuloso, bom, ou seja, independentemente da confecção, nota-se que a matéria-prima também é boa e que é importantíssimo hoje em dia, e é um local agradável, bem decorado, simples, mas bem decorado, com uma enoteca e com uma quantidade de vinhos, para quem gosta, muito agradável, e aconselho a toda a gente aí, claro que sim. Exato, sim, saber com sabor, esta iniciativa que chama pessoas a sentarem-se à mesa de restaurantes feirenses, como é que isto funciona, Paulo, de uma forma mais pormenorizada? Bem, a ideia é mesmo, nós irmos, Associação Empresarial, pode ser o Presidente, pode ser o Vice-Presidente, ou seja, alguém dos órgãos sociais, convidar algum ilustre da feira, algum empresário da feira, seja ele qual for, qualquer pessoa da feira que tenha mais a acrescentar, ou seja, que possa vir connosco, comer, partilhar experiências, falar de assuntos que muitas vezes se resolvem à mesa, que cada vez mais uma mesa serve para resolver muitos assuntos, e então é essa a ideia. Nós, na última edição, convidámos vereadores da Câmara, convidámos a deputada Susana, convidámos vários empresários que tiveram aqui, ou seja, tivemos aqui uma grande variedade de pessoas que nos acompanharam nesses almoços, que degustaram connosco o que foi pedido e o que comemos, que neste caso foi vegan. Sim. Como é que correu já agora esta... Correu muito bem. Eu acho que é como aqui o Vítor estava a dizer, existe às vezes uma resistência natural, ainda hoje, principalmente pessoas mais velhas, relativamente a este tipo de alimentação. Mas é assim, mas quer a gente queira, quer não, isto é o futuro. Não é? Ou seja, cada vez mais existem pessoas a adotar por este tipo de dieta e vai crescer, está bem? Vai crescer. Não vou entrar pela situação do preservar o ambiente, a sustentabilidade e disso tudo, porque eu acho que é errado também. Acho que que nós temos que comer tudo, ou seja, nós devemos ter uma alimentação mais equilibrada. Nós tanto devemos comer, isto é a minha opinião pessoal, nós tanto devemos comer carne, como devemos comer peixe, como devemos comer legumes, como devemos comer frutas, portanto, devemos ter uma alimentação variedade, e está mais que provado que assim o seja. Claro que, pronto, isto através de interesses económicos e outros, e até sociais, cada vez mais está-se a optar por este tipo de alimentação, e temos que apostar nela. Sim. À procura, temos que... E há escolha e variedade em Santa Maria da Feira? Há muita escolha e muita variedade. Nós temos restaurantes
Temos alguns restaurantes que se dedicam quase exclusivamente a isso, temos outros, que é o caso do Augusto Mestre, que tem pratos todos os dias, vegetarianos, ou seja, existe uma emenda diária que, se a pessoa for lá e se for vegetariana, tem essa emenda e pode comer um prato vegetariano. Portanto, nunca fica à porta, pode sempre entrar, não é? E isto passa-se e replica-se na maior parte dos restaurantes. Eu acho que hoje em dia, aqui na feira, dos restaurantes que eu conheço, e conheço muitos, é raro o restaurante que não tenha um prato vegetariano na sua emenda diária, tá bem? Por isso, porque é uma necessidade. Sim, e também porque se aprimorou esta gastronomia, também pelo aumento da procura. Não sei se o Vítor também partilha desta opinião, tem também essa opção vegetariana, é porque há pessoas que recorrem a este tipo de pratos. Mas tem outro pormenor, além da vegetariana, há outro pormenor que eu penso que está a fugir um bocadinho a toda a gente e até nós. Aos celíacos, aos alérgicos à lactose. Os alergénios estão a crescer exponencialmente. É uma opção. E quando as pessoas chegam lá, alertam-nos: olha, eu não posso comer tomate, eu não posso comer nada de frutos secos, não posso comer nada que tenha fermento de pão, não posso ter nada de leite, né? E pronto, as pessoas também têm cuidado. Até por causa dos sulfitos. Até no vinho há uns que não podem beber branco, outros não podem beber tinto. Por causa dos sulfitos, não? Por causa dos sulfitos, é um dos alergénios. Só vinhos biológicos, por exemplo, que são vinhos que não são vinhos exuberantes nem nada, mas são, quem faz muito bem é até a Filipa Pato, ela usa muito, não usa muito os sulfitos, porque ela usa na vinha tudo que seja ervas que vão combater o problema. E depois tem outros componentes, por exemplo, eu estou-me a recordar agora a flor de castanheiro, que substitui os sulfitos, por exemplo, que há outro vinho que é... Estou a dizer isto que as pessoas estão cada vez... Isso, provavelmente no futuro, vai se desenvolver muito mais esta indústria, que não é indústria, que é descobertas científicas, nós caminhamos para a perfeição. Agora, nós estamos no caminho certo. Por exemplo, eu quando vou à Inglaterra, ou como já estive nos Estados Unidos, reparo uma coisa: as pessoas estão a fechar cada vez mais o leque de opção da comida. O que acontece? Vemos uma sociedade completamente obesa, com problemas de diabetes, hipertensão e problemas graves. E outros problemas associados. Não é? Mas tudo a ver com a alimentação. Nós, felizmente, ainda continuamos a preservar esta nossa gastronomia, que é muito importante, e penso que no futuro vamos ainda potenciá-la mais. Exato. O Vítor também já participou nesta iniciativa Saber com Sabor. Sim. O que é que acha desta iniciativa, da experiência também que teve? Eu, sou sincero, só tenho pena eles não terem ainda muito mais projeção, haver muito mais órgãos de informação a acompanhar este processo, que eu acho que essa iniciativa é brilhante e precisa de ser divulgada, fortificada e replicada, porque de facto toda a gente precisava de ter as mentes abertas e poder desenvolver tarefas para que pudéssemos todos em conjunto catapultar muito mais a gastronomia, neste caso do Conselho da Feira, para outros patamares. Exato. Paulo, que feedback é que tem chegado também à Associação Empresarial da Feira, da restauração que participa nesta iniciativa? Não, é a restauração e os restaurantes aderentes, ou que têm participado nas várias edições, têm-se mostrado muito satisfeitos, primeiro porque existe sempre uma projeção, ou pelo menos é sempre uma publicidade que é feita ao próprio estabelecimento, e depois porque, independentemente de tudo, são defensores que se deve potenciar a restauração do concelho, não só o próprio restaurante, mas se calhar todo o concelho. Eu queria pegar aqui numa coisa que realmente é bastante interessante, que foi a situação dos alergénios. Sim. Porquê? Porque existe uma listagem muito grande de alergénios, julgo eu que são 20 e tal, e o que é que acontece? Acontece que cada vez mais as pessoas são alérgicas a determinados constituintes do alimento. E quando nós estamos a falar em alérgicos, não estamos a falar em intolerantes, que se sentem mal dispostos ou não. São pessoas que podem desenvolver reações anafiláticas e até causar a morte. E para um restaurante, hoje em dia, é muito complicado gerir esta situação. Primeiro, legalmente, tem que transmitir a informação de todos os alergénios que podem constar nesse alimento. Sim. E depois,
Uma pessoa é alérgica a ou seja, tem que haver sempre essa alternativa. Portanto, uma das situações, e que o Sr. Vítor disse muito bem, é que a área da restauração está a mudar. E independentemente de se saber cozinhar bem e ter alimentos saborosos, cada vez mais temos que ter estas situações em atenção. E pronto, é um adaptar contínuo, porque os alergénios que existem hoje podem não ser os que se exigem amanhã. Todos os anos, não digo todos os anos, mas periodicamente são adicionados alergénios, que são produtos que nós desenvolvemos uma reação e que pode ser prejudicial para a nossa saúde. Relativamente à pergunta que me fez, acho que sim, acho que temos conseguido atingir os nossos objetivos, ou seja, fazer com que os restaurantes trabalhem os produtos, porque nós, por exemplo, quando foi isto do produto vegan, nós não falámos com ninguém, nem fizeram pratos vegan específicos para aquele almoço. Sim. Foi aquele prato que existia era o que estava a ser servido e foi aquilo que nós comemos. E daí a parte interessante é que realmente todas as pessoas que vieram connosco gostaram muito dos pratos e disseram, a gente nunca pede isto, mas realmente isto é muito bom. E sabe bem, não é? E sabe bem. Por isso é que eu estou a dizer que hoje em dia existem pratos vegan e vegetarianos, que são um bocado diferentes, uma coisa e outra, mas existem pratos que são muito bons e muito saborosos. Claro. Paulo, vai seguir-se agora um novo ciclo de produtos endógenos. Sim. O que é que se pode esperar deste novo ciclo? É diferente. Sim. Isto de produtos endógenos, nós na feira, nós quando falamos em produtos endógenos da feira, se calhar não falamos só dos produtos que existem aqui na feira, mas sim aqui na região. E estamos a falar, nós na feira temos muitas frutas, temos nomeadamente o kiwi, o morango, o maracujá, o mirtilho. Portanto, temos na parte das frutas, na parte de legumes também temos muitos. Tem muita coisa. Pronto, temos bom queijo. Uhum. E cogumelos também. Cogumelos, também temos bons cogumelos, exatamente. Temos bom queijo, porque temos aqui a cooperativa próxima, a Oliveira das Meias, e temos bom queijo. E temos a Mafra. E temos a Mafra, e temos a Norte Pedro, e temos outras queijarias que têm bom queijo. A Mafra que é mais antiga, que ainda por cima daqui, é aquela boa, que eu uso sempre no meu restaurante. Sim. Não tenho eles têm a queijeira, não é? É a queijeira. Eu uso a queijeira. Mas eles têm também um de queijo, que é a queijeira de ovelha, e tem depois o manjar, e depois o rico que é o queijo da minha infância. E eu, digamos, nem como tantas vezes o rico, porque em bola não é tão fácil, mas o manjar, que é de barrar, também uso muito com frequência. Não, é bom. Temos bom queijo, temos o peixe, que estamos aqui mesmo encostadinhos ao mar, temos bom peixe, temos excelente peixe também, temos peixe do mar, temos encostados ao Douro, porque Santa Maria da Feira vai até ao Douro. Sim. Portanto, é verdade, muita gente não sabe, só quem cá vive, mas há muita gente que não sabe. E temos bom peixe do Rio também, temos carne fabulosa, falou há bocado da Barrosã, temos a Aroquesa, que é igualmente boa e é uma carne excelente. Para mim, juntamente com a marronesa, são das melhores raças autóctones, gosto mesmo. E temos o cabrito, porque na Serra também temos algum cabrito. Portanto, o que não nos falta é bons produtos. Uhum. Por isso é de certeza que vai ser uma boa edição e de certeza que vamos ter muito bons pratos. E que desde já também posso confirmar que o restaurante aqui do Sr. Vítor já está confirmado também para esta edição. Portanto, assim. Exato. Vítor, é importante também puxar pelos produtos da região e servi-los também à mesa, reduzir a pegada ecológica? Eu acho que é fundamental. E eu, honestamente, se eu pudesse ter um restaurante, só que isto eu vou dizer uma coisa romântica, porque depois no Sequador eu gostava muito de comprar só os produtos que aprovo e que que ele nos referiu, que a minha mulher costuma ir ao sábado àqueles pequenos labradores que estão ali na praça e trazem os produtos. E agora estou-me a lembrar, de repente, que eu adoro a ervilha de quebrar. Sim. Eles têm aquilo e aquilo... E está na altura agora dela também. E aquilo, a minha mulher põe aquilo ao dentro e eu vou confessar isto, e honestamente eu não gosto muito de legumes. Mas quando são aqueles legumes que aquele sabor intenso,
isso, eu, da forma como a minha mulher o salteia só com um bocadinho, aquilo é mesmo quase cozido a vapor, salteado com um bocadinho de alho e azeite, e eu gosto imenso. E então ela, todas isto, porque ela às vezes compra favas e eles lá, olha, compra as favas, quanto é que tem? Tem 2 quilos, olha, pode-me descascar, e eles descascam a fava, a mulher traz as favas e aquilo, ai, feijão, umas favas, pronto, mas aquilo é para dizer que aquilo é mesmo de tal maneira de nicho, que aquilo não dá para nós termos na carta, porque aquilo é para uma vez, nem eles produzem nessa quantidade, mas temos produtos excelentes, que é, como ele diz, o mirtílio, o maracujá, o morango, os cogumelos, por exemplo. Os cogumelos eu tenho sempre todas as semanas cogumelos que vêm ali de Caldas de São Jorge. Argoncilha, bem de Argoncilha. E até nem sei o nome da empresa, que tenho pena, não me importava nada de publicitá-la, mas é, bem, 6 tipos de cogumelos. Eu faço com aqueles cogumelos, e agora já deixo este desafio, que é o arroz caldoso de cogumelos, de 6 tipos de cogumelos com espargos frescos. Os espargos frescos, agora também já há produtores de espargos aqui, mas ainda não há... Os legumes há bastante, está a crescer bastante. E sim. Então, é um arroz que toda a gente adora comer. E tem o shiitake, o shimeji, tem os plerotos, tem os boletos, e tem aquele tipo de cogumelos que vem para cá, e a minha mulher prepara ali aquilo, e aquilo é uma delícia. É aquoso, um arroz caldoso, aliás, mas muito saboroso. E outra coisa, tem estes produtos, às vezes pratos de forma simples, por exemplo, é a mesma coisa que a carne, só leva sal. Não leva cá molhos nenhuns para condimentar, tapar, na grelha, sela de um lado 1 minuto e meio no coisa, sai do outro 1 minuto, sal, flor de sal para cima, bem para a mesa, pronto, é aquilo. Sim, sim. E eu penso que o mais simples, o mais difícil é fazer o simples. O simples ser de tal maneira apelativo e agradável que as pessoas queiram simples. Isto está uma conversa de fazer crescer água na boca, Paulo. É importante esta projeção de produtos endógenos, e não falamos apenas do Conselho da Feira, mas também muito da feira, porque promove a região, promove também os próprios produtores locais e também reduz a pegada ecológica. Sim, claro. Não, isso é fundamental, e eu acho que este ou seja, criar este ecossistema quase, não é? Mais próximo. É fundamental. Também não só aqui, mas pode ser replicado a nível de todo o país, porque é fundamental para a economia da região, também. Em termos ambientais é fundamental, e valoriza aquilo que é nosso e que nós estamos habituados a comer, que é importante também. Como o Vítor estava aqui a dizer, é verdade. Quando ele vai comer aquelas ervilhas com o sal, com o azeite, é aquilo que ele está habituado a comer, é aquilo com que cresceu a comer, como disse. Portanto, isso é importante para a nossa riqueza cultural regional. Eu acho que isso é fundamental. Portanto, só temos a ganhar, e é isso que nós também, como associação empresarial, também queremos fomentar e fortalecer, e daí uma nesta próxima ronda escolhermos os produtos endógenos como tipo o ex-libris desta atividade. Exato, de 23 de junho a 4 de julho, exatamente, penso que é assim. Sim. Depois segue-se a francesinha, é isso? A francesinha. Aí já é outro conceito. Sim, já é um conceito diferente, não é? Também é outro conceito diferente, porque hoje em dia, na região norte do país, nem só na região norte, eu acho que isto já é a nível nacional. Quase muitos dos restaurantes têm francesinha. E todos têm uma francesinha diferente, que é o engraçado, não é? E por isso eu acho que era interessante, nós achamos que era interessante, se calhar fazer uma destas atividades só com francesinhas. Claro que não vai poder ser sempre a mesma pessoa a ir almoçar, porque senão, do dia 1 ao dia 12, comer francesinha todos os dias à hora do almoço é capaz de não ser muito agradável. Pode ser um bocadinho pesado, sim. É um bocadinho pesado, mas
achamos também que é um prato diferente, mas que também vai ter a sua utilidade nós publicitarmos e fomentarmos este tipo de prato. Já agora, depois da francesinha... Temos a parte do que, para mim, este também é um dos que mais me novembro agrada, já, não é? Que é o tradicional português. É isso. Também, que é de 13 a 14 de novembro, que este sim podemos aí já ir para o cabritinho, para o bacalhau, para o pica no chão, para as receitas para aquela comida de tacho. Exatamente. Aí a sua praia, não é? Sim. É a minha praia. Ao gosto do mestre. Apesar que a francesinha é da gastronomia portuguesa mais falada nos estrangeiros, pelos estrangeiros, mais conhecida. Sim. Está entre as primeiras sandes prediletas de quem a propõe. Portanto, chamar aquilo uma sande, sim. Chamaram uma sande, apesar que eu, honestamente, acho que a francesinha muda de sítio para sítio e eu dou-me ao luxo de comer uma vez por mês, como de certeza, mas se calhar eu ia dizer de 15 em 15 dias, e eu como sempre a francesinha e geralmente vou às vezes ensaiar noutro lado, noutro local, noutra pessoa que ouvi falar, e digo uma coisa, 90% das vezes é uma desilusão terrível. A francesinha parece uma sandes simples de fazer, mas além do segredo de ser o molho, que é o molho, os ingredientes também... A qualidade dos ingredientes é fundamental. Um bom bife. Mas isso, falávamos há pouco da expansão da francesinha, que antes estava muito concentrada na zona do Porto, onde nasceu naturalmente, e que agora já está espalhada por todo o país, também porque houve quase um fenómeno de fast food em relação à própria francesinha. É curioso que eu como francesinha desde os meus 7 anos. Eu tenho 62, portanto já podem ver que eu como francesinha há 55 anos. E tinha a dizer que comia aqui na zona, que era, para mim, ainda hoje, as melhores, era o Mutaba e era o Convívio em Mouselos. E para dizer muito simplesmente, só há 30 anos, 35 anos é que introduziram as batatas, embora introduziram, que eu, por acaso, completo, apesar de ser mais um hidrato, sabe bem, mas também nessa altura introduziram os ovos estrelados, e quer dizer, isto... Eu nunca comi com ovo. Eu quando chego a qualquer sítio, assim, quero ovo. Nunca comi uma francesinha com ovo, porque sou do tempo em que não se comia ovo e não se comia batata sequer. É a evolução também. Também houve evolução. E hoje já há muita panóplia de fazer francinhas. E aqui na feira também já há alguns indivíduos que lançam uma francinha diferente. E eu sou sincero, como sou muito tradicionalista, eu não tenho coragem de adulterar o meu sabor para encontrar-me com os novos sabores da francesinha. Muito bem, quero fazer um desafio aqui ao Vítor, até porque estamos aqui a falar sobre esta iniciativa Saber com Sabor, direcionada também à área da restauração. Como é que está atualmente a restauração, no seu entender, do que vive pela sua experiência, mas também do que conversa com outros colegas? Quais são os desafios dos dias de hoje? Olha, o mais grave problema é arranjar pessoal qualificado para a hotelaria. E eu penso, e agora vou puxar um bocadinho aos galões, que eu acho que a hotelaria na feira desenvolveu-se à sombra da grande escola de hotelaria que existiu. E então, a partir daí, a restauração que abriu na feira, estou a dizer isto porque quando a restauração, havia 3 restaurantes em Santa Maria da Feira quando a escola de hotelaria abriu em 91. Havia o Real Mar, havia o restaurante Brasil, e depois havia outro restaurante que entretanto fechou, que eu já não me recordo o nome. Aí o El Porto de la Cruz. Pronto, muito tradicionalistas. A feira veio trazer uma dinâmica de restauração e de bar, que veio em poucos anos pôr a feira com uma dinâmica. Infelizmente os bares agora estão com alguns problemas devido a algum fluxo, se calhar,
de miúdos que vêm para aqui muito para procurar confusão, e se calhar as pessoas não souberam dar a volta aos bares, porque na altura para entrar num bar era preciso ter alguém à porta, olha, você não pode entrar agora, e tal, e só acompanhado e tal, e esse perdeu-se um bocadinho essa forma. Então, quer dizer, vulgarizou-se, e os bares se calhar agora estão a ter alguns, isto a ser de bar porque pertence à hotelaria. Em relação a nós, os que estão a explorar restaurantes, temos gravíssimos problemas. Eu sinto que toda a gente tem, até me perguntou a mim, porque eu já estive na escola de hotelaria tantos anos, sabes de alguém para vir trabalhar? E falta de mão de obra. E eu vou dizer outra coisa, bem, pessoas estrangeiras, principalmente brasileiros, têm uma coisa boa, bem, dá uma dinâmica, a alegria e tal, mas eles não estão a ver a restauração como o seu ponto final de encontro para eles. Mas o que é que torna pouco atrativo trabalhar no setor? Tem a ver com os horários? Tem a ver com os horários. Bidiários, não é? Tem a ver porque continuamos, por exemplo, eu sou empresário e eu sou de facto o verdadeiro escravo, eu e a minha mulher, que por acaso é a minha chefe de cozinha. O que acontece? Nós entramos de manhã, estamos o dia todo, hoje por acaso à noite estamos fechados, senão já tinha que estar preocupado com os jantares. E então, almoço, e depois fazemos o intervalo à tarde e voltamos novamente para os jantares. O que quer dizer, implica um esforço. A hotelaria era visto como uma missão, hoje é visto mais como uma profissão. Portanto, quem entrava na hotelaria tinha uma missão quase sagrada, e hoje já não há esse sentimento, porque a malta nova hoje é muito solicitado para muitas coisas e quer cumprir um horário. Eles, se não cumprir o horário, o que é que a maior parte das casas de Porto estão a fazer? Tem para já muito mão de obra estrangeira, e depois põem-os todos a fazer 7 horas. Tem 2 grupos, um que entra de manhã e sai à tarde, e outro que entra ao fim da tarde e sai depois no final. E é a única forma deles resolverem o preenchimento das vagas que tinham. O que é que fica? Fica muito mais oneroso para a empresa. E depois, eles também não se importam de ganhar o ordenado mínimo. Essa gente não se importa mesmo, eles não querem ganhar dinheiro. Porque eu, se fosse, olha, tu vais ganhar, vamos agora pôr, a pessoa que trabalha na hotelaria ganha em média 800 euros limpos, 900 euros limpos, mas como lá também, preciso ver, e muitas vezes ainda recebe subsídio de alimentação por fora para poder dar-lhe aquela a compensação, mas também não é aquela pessoa que tem o horário de entrar, olha, você entra às 10, sai às 15, entra às 18h30 e sai às 10h30, às 22h30. Porque eu digo assim, então, e o cliente? Vamos dizer ao cliente, olha, você desculpe lá, fique com a chave, meus empregados vão-se embora, o patrão está cá, você depois fecha o restaurante. Pronto, é o grave problema de facto que existe hoje em dia. Será, felizmente, em termos de alimentos autóctones, temos encontrado uma panóplia e um crescimento de veras interessante. Na comida temos encontrado cada vez mais qualidade, produtos de qualidade para trabalhar. O que nós não temos é capacidade de poder dar resposta depois às várias solicitações. Por isso é que eu estou a dizer, eu limitei a minha carta a 5 pratos de peixe, todos eles ótimos. Posso nomear filetes de polvo com arroz do mesmo, é uma coisa deliciosa. Arroz de tombril com gambas é outra coisa extraordinária. O bacalhau à liberdade é outra coisa que toda a gente come e gosta. E depois tenho 2 pratos, que é ou o peixe fresco que encontrar, ou garopa, ou atum, ou o que encontrar no mercado fresco, além do menu da carta. Hoje, por acaso, era jaquinzinhos com arroz de feijão. Tão bom. Por exemplo, hoje o menu do dia. E bacalhau cozido com todos. E depois, estou a dizer isto porque nós temos depois as carnes e os peixes, trabalhamos aquilo. O que eu noto a falar com os outros empresários é, de facto, a grande pecha é a falta de profissionais para a área. E outra coisa,
o aumento exponencial que houve das matérias-primas, que aumentou muito os O valores. bacalhau Que é uma coisa que isto depois acaba por fazer com que as diárias e os valores tenham que ter subido, obrigatoriamente, E as margens encurtam. e as margens encurtam. Eu vou ter porque que subir o bacalhau. a matéria-prima subiu muito nos últimos anos. Sim. Foi a pandemia, depois da pandemia veio a parte da Rússia, agora vem a parte do Médio Oriente, ou Não seja, sabemos ainda como vai parar. não Sim. sabemos ainda, é mesmo, Ainda não mas é mesmo sabemos. verdade. O que é certo é uma coisa: o bacalhau, que era o refúgio de todos, eu sou do tempo em que o bacalhau era o prato diário, estou a dizer diário, das famílias pobres. É claro que era o corrente e o crescido era aquele pequenino. Hoje está proibido. Crescida é entre 1 e 2 quilos, sim. Mas está proibitivo comer bacalhau. Porque eu tenho bacalhau todos os dias na carta e eu sei o que uma porção de bacalhau que vai para o cliente, que eu vendo a emenda a 11,5, eu sei que tenho de custo naquele bacalhau, fora os legumes, os temperos, o fogão, os impostos e o pessoal que está a confeccionar, eu tenho 3 euros para gastar. Quer dizer que ponho bacalhau, mas tenho que pensar muito bem como é que vou fazer isso. Não é que toda a gente vá comer bacalhau, mas nós estamos muito habituados a comer bacalhau, Sim. ainda hoje. Sim. Faz parte da nossa dieta. Da nossa Sim, cultura, é da verdade. nossa dieta. Paulo, uma reflexão também sobre estes desafios que o Vítor aqui Não, elencou e também sobre possíveis caminhos ou soluções. Não é fácil, não é? Porque isto é um problema Não, já antigo isto é um também. problema. A situação da mão de obra Sim, é muito evidente na área da restauração, mas é transversal a todas as atividades em Portugal neste momento, porque nós não temos pessoas para trabalhar, a mentalidade de quem está a entrar hoje em dia no mercado de trabalho é diferente. Nós na nossa altura queríamos segurança, queríamos trabalhar, queríamos um emprego. Hoje em dia, não sei se é porque ficam mais tarde em casa dos pais ou se não têm despesas como nós tínhamos na altura, não estou a julgar isso, mas o que é certo é que valorizam outras coisas. sim. Ou seja, hoje Nomeadamente os horários, não é? Os Ou seja, horários bidiários é querem férias impensável. Não é? na altura do verão, querem fim de semana para ir passear, querem sair de casa, querem sair do trabalho às 6 da tarde para poderem ir para o ginásio ou ir estar com os amigos e tudo, que é legítimo, tudo isto é Sim, legítimo, sim, mas sim, é claro. assim, mas tudo mudou e nós temos que nos adaptar a isso. Independentemente disso, cada vez mais há menos pessoas para trabalhar. Na área da restauração, isso é muito evidente. Mas como é que se pode tentar tornar mais atrativo este setor? Eu tenho as minhas ideias relativamente sim. a isso. Em primeiro lugar, aquilo que disse é verdade, que há vários restaurantes que estão a trabalhar um bocadinho por turnos, não é? Aumentar os vencimentos, sem dúvida, também das pessoas que trabalham, porque quer a gente queira, quer não são vencimentos para o trabalho que fazem, não são vencimentos muito apelativos, não são. Sim. Só que para isso há outra coisa, nós temos que aumentar o preço das refeições e as pessoas têm que se habituar que têm que pagar mais. Portanto, isto é um ciclo. Portanto, nós para podermos melhorar as condições de quem trabalha no nosso restaurante, temos que tentar maximizar os resultados financeiros do restaurante. Seja restaurante, seja hotel, seja bar, Eu costumo quem quer que dizer, seja. nós em Portugal estamos muito mal habituados. Quem vai para o norte da Europa, como eu já fui algumas vezes, ou para outros países, vai comer a um restaurante, ou à Suíça, ou à Inglaterra, ou Eu fui até à à França. Noruega e por um jantar eu sozinho Pronto, paguei isso. 100 e tal euros, É num isso. restaurante normal. Mas é isso que eu ia dizer. As pessoas têm que pensar que o luxo de comer fora é uma coisa que tem alguém à espera deles, vai confeccionar um prato do agrado deles, e isso custa muito dinheiro. Só que o que é que acontece? Nós esganamos um pouco as margens de lucro exatamente porque somos os escravos, e eu estou a dizer isto com preocupação, porque eu venho de França do ano passado, e dos restaurantes, eu fui a um restaurante com estrela Michelin,
e a equipa do restaurante eram 5 pessoas. Eu disse, como é que uma equipa de 5 pessoas consegue fazer? E ele disse-me, sabe, a minha ajudante empregada de mesa também vai para a cozinha ajudar a preparar as comidas, porque eu não consigo, a nossa complexidade é tão grande para poder dar em menu, que comemos o menu, e pagamos 200 euros. Também tinha o vinho incluído. O vinho também ele também ofereceu-nos o vinho, não diria que estava incluído. Quer dizer que quando a pessoa tiver a noção que para ter uma experiência, aquilo já é uma experiência gastronómica, não é bem uma necessidade, que a necessidade é comer a diária todos os dias, pois há aquela que é o de facto de comer uma coisa diferente e que vai-se pagar mais. E depois há aquela que nós queremos ter, como eu faço o menu de degustação, já agora faço publicidade. Sim. No dia 26 deste mês, numa quinta-feira, vou fazer lá um menu de degustação dedicado a enogastronómico, dedicado à Quinta das Camélias, em que vamos ter 5 de etapas diferentes de gastronomia com 5 vinhos diferentes. E quer dizer, claro, esse já tem um preço mais alto, já é pensado, e depois as pessoas vão para aquele evento para ter uma experiência, além do convívio, que é muito interessante, os amigos que também já estão enraizados neste sistema. Mas, por exemplo, se não fosse o produtor oferecer-nos metade dos vinhos, eu não tinha hipótese de fazer o valor. Não tinha preço para fazer o que eu vou fazer por 40 euros por pessoa. Tinha que aumentar logo o valor. Quer dizer que temos que sempre estamos um bocadinho sempre nesta coisa para poder fazer o melhor, para poder agradar ao cliente e para estar no mercado, no fundo, para as pessoas descobrirem que não. Para um restaurante, para dizer que na França reparei que havia restaurantes que eu fui, do restaurantes que eu marcava com antecedência do hotel, e tinha 2 pessoas, um chefe de cozinha e a proprietária que também andava a servir à mesa e ia à cozinha. E eu fiquei com 40 pessoas a servir. E eu disse, é muito complicado. É por isso é que ela dizia, quando reserva, escolha lá o que quer. E eu não percebia porque é que eu vou escolher o que quero, se vou para o restaurante, olha, mas tem que escolher o que é que vai querer comer. Disse, olha, mas eu estou aqui, nós estamos com dificuldades, temos que... Porque é que há dificuldade? Eles não tinham pessoal. E então eles obrigam-nos a saber o que é com antecedência, o que é que vão comer, e de facto depois nós já chegámos lá, já tínhamos a nossa mesa reservada. Eu estou a dizer isto porque quis pôr um colega a mais, e ela disse, não tenho lugar. Não tem lugar. Olha, então não se importa, não tem lugar, não é lugar. O colega sentou-se e comeu do nosso prato. Não podia fazer outro. Porque ele não ia fazer outro. Estão a perceber o que eu quero dizer? Meta um bocadinho de presunto. Não. O que está é que nós estamos definidos. E assim, isto são arrogantes. Não é arrogância. Eu percebi. É não ter condições para servir mais. Claro. E eu também tenho uma tática, já agora, digo aos meus colegas que certamente usam, eu quando não tenho hipótese de poder servir mais ninguém, eu ponho a reservar-me todas nas mesas restantes e digo, olha, lamento, mas não vou conseguir servir hoje porque eu tenho as mesas reservadas. Nem devia dizer isto, porque isto é uma coisa que não é nada, é porque vou dar um mau serviço. Sim. E é preferível servir bem. É preferível servir o que está-se a fazer bem do que querer fazer muito e ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro, mas é fazer mau serviço. E depois quem vai não volta. Não, tem que se apostar sempre na qualidade. Tem que se fazer uma ginástica muito grande nestas condições. Parece fácil, claro. Não é? Estamos na reta final da nossa conversa. Bem, temos que ir desculpa. para... Não, foi muito elucidativa e também interessante. Notas finais, Vítor, começamos por si. Que mensagem é que gostava de deixar ou o que é que fica por dizer nesta conversa? Abordamos aqui vários temas. A nota final que eu quero dizer é: continuem a usar os restaurantes. Nós fazemos boa comida, saudável, uma comida que pouca gente vai encontrar pelo mundo fora. Nós temos de facto vantagens tão grandes que só quem consegue viajar fora de Portugal e para outros países consegue se aperceber da grandeza que temos aqui em Santa Maria da Feira e no Concelho da Feira. E eu aconselho a eles, quando estão a pensar e procurar outros sítios,
primeiro esgotem as possibilidades da feira, façam outras experiências no concelho, porque eu acho que, eu costumo dizer, partir local para o global. Eu penso que as pessoas deviam conhecer muito bem a nossa gastronomia para poder depois fazer um juízo de valor adequado àquilo que eu acho que a vida de melhor tem, que é a boa vida só se faz com bons amigos, à volta de um bom vinho e com uma comida que lhe predisponha e faça feliz. Muito bem, Vítor, obrigada pela presença. Paulo, vai fechar a conversa, como é que quer encerrar o programa? Não, no seguimento do que o Vítor disse, eu concordo a 100%. Gosto muito de estar com amigos, gosto muito de comer bem e gosto também sempre de beber um bom vinho. Portanto, eu compactuo consigo em tudo o que acabou de dizer. E também compactuo com a situação que disse, que nós devemos aproveitar aquilo que é nosso e devemos conhecer aquilo que é nosso, porque muitas vezes nós não conhecemos, não sabemos o que temos, e por isso é que hoje em dia é fácil estas ações que a Associação Empresarial tem estado a desenvolver, em que tenta divulgar, acompanhem-nos nas redes sociais, tentem ver os restaurantes onde nós vamos, as ofertas que têm, portanto, e comam na feira, fundamentalmente, está bem? Tanto a nível dos restaurantes e também comprem e consumam produtos endógenos da feira. Muito bem, fica aqui esta recomendação. Paulo, muito obrigada. Obrigada. Vítor, obrigado mais uma vez. O programa Espaço Empresa fica por aqui. No que toca a esta semana, estamos de regresso na próxima terça-feira, depois das 6, com mais temas ligados às empresas e à economia do concelho e da região. Da minha parte é tudo por hoje. Continuação de uma boa terça-feira.